E hoje no Inferno recebemos Mamadou Ba, da SOS Racismo. Bem-vindo, Mamadou, ao Inferno. E eu acho que nem é preciso dizer porque é que estás aqui. Obrigado. Uma primeira coisa para despacharmos já este elefante que anda por aí nestas discussões. As pessoas insistem, jornalistas, às vezes entrevistados, em usar a palavra raça para falar de etnias, de grupos de humanos diferentes. Quando, já não sei há quantos anos, mas em ciência e nos estudos sociológicos, antropológicos e outros, já todos chegamos à conclusão que raça está fora desta discussão. Absolutamente. Aliás, Mas porquê é que tu achas que continuamos a usá-la? Porque eu acho que precisamente porque isto é um fantasma, não é? Que habita as nossas memórias e os nossos trajetos culturais. E as pessoas ainda não se desfizeram, não há esta catarse, né, sociológica, sim, cultural em relação à raça. Apesar da sua derrota moral, civilizacional, científica... Quando ainda tivemos há não muitos anos um presidente que falava do Dia da Raça. Exatamente. Mas o problema é que eu acho que isto também mostra o outro lado mais perverso desse debate. Que as pessoas podem sempre falar na não existência das raças, mas lá dentro, não é? Temos o racismo completamente incrustado. As pessoas, para justificarem o seu racismo, têm que acreditar num fantasma qualquer, numa quimera científica qualquer. Eu acho que daí nós temos ainda pessoas até com algum nível de formação, de conhecimento, que caem nestas barreiras. Que caem nessas barreiras. Exato. Mas isso tem a ver com o caráter estrutural do racismo. Não é? As pessoas têm que arranjar... As palavras traem o que vai na alma. Exatamente. De alguma maneira. De alguma maneira é isto. Mas fiquem a saber que a raça só se usa em contexto científico quando falamos de animais não humanos. Cães, gatos, cobras, por aí fora. Adiante. Fala-me da importância de se ter dado uma cobertura tão grande e até da postura do Ministério Público quando acusa uma esquadra inteira de vários crimes, ódio racial e por aí fora. Isto pode ter sido, de uma maneira quase muito cínica, o melhor que podia ter acontecido para quem luta por estas causas? Ou isto é tão cínica esta visão que, Não, eu acho que, tendo em conta a dimensão do caso, sim, e a natureza do que se conhece, porque eu desconheço o despacho, confesso não li o despacho, sim, mas do que vejo... Não leste porque não quiseste? Não, eu prefiro, eu acho que muitas vezes é essa tentação de nós, como vimos muita gente tentar fazer, inclusive pessoas ligadas às estruturas sindicais da PSP, olhar para a tecnicidade do despacho para tentar desmerecê-lo, sem discutir sim, o que é que motivou o despacho, os factos em si que foram apurados. De repente interessa tudo o que é pormenor, menos o... Exato. Toda a gente começou a falar das falhas técnicas do despacho e o que podia resultar numa falta de consistência depois em sede de julgamento. Eu quero que os tribunais façam o seu trabalho. O Ministério Público fez o seu trabalho, deduziu a acusação. E a acusação é sobre factos. E esses factos são inegáveis. Sim. Podem ter maior, menor dimensão, consoante se apurar em tribunal. Agora, eu acho que a dimensão e a natureza e a clareza com que o Ministério Público, pela primeira vez... É que vale a pena lembrar que é uma esquadra de alto a baixo. De alto a baixo. Seja praticando o crime, seja por omissão da ajuda... E repara, não é só... É inédito, sim, para já, sim, o facto de nós termos uma esquadra inteira ser considerada arguida, mas, pela primeira vez, nós termos, dentro da acusação daquilo que nós conhecemos publicamente, falsificação de factos, fabricação de factos, adulteração de autos, sim, ou seja, e, sobretudo, participação de uma chefia, não é? Até agora, o que nós tínhamos assistido sempre quando se discute casos de violência policial, sim, em esquadras, a narrativa era que isto podiam ser casos esporádicos, excepcionais, ou derivados de um excesso por parte de determinados agentes. Agora, eu acho que isto é muito importante por duas razões. Primeiro, do lado do Estado, perceber que finalmente já era tempo da corda, porque durante tempo demais ficou cego, surdo e mudo em relação a várias para estes quistos que estão bem no seio de forças de segurança do Estado. Absolutamente, quer dizer, absolutamente. Mas eu acho que mais do que isso, sim, o mais importante hoje é que as vítimas de racismo ou de abuso de violência policial e que tenham motivações racistas podem dizer: eu tenho que ser como qualquer cidadão
têm que ter confiança nas instituições, têm que apresentar caixa e têm que esperar, têm que ter expectativas que o Estado, de facto, o Estado de Direito funcione. Muito bem. Porque nós gostamos muito, eu acho que isso corre a sociedade de uma ponta à outra, de não nos acharmos racistas e ficamos muito ofendidos quando nos chamam racistas. Mas eu acho que o problema aqui reside exatamente no Estado. Temos que passar dos discursos lusotropicais e a nossa colonização não foi assim tão má como isso, a gente até se misturou, caramba. Exato. Esquecendo que a gente misturou-se porque não tinha massa crítica para levar gente para E era preciso as colónias. perguntar como é que nós fizemos esta miscigenação. Mas o Estado tem que fazer esse salto para... Absolutamente. Como é que se faz isso? É por legislação, por exemplo? A legislação só por si não muda nada, porque se a legislação só por si mudasse alguma coisa, os polícias que agrediram aqueles jovens sabem que não o podiam fazer ao abrigo da lei. Não é? Portanto, tem que ser além disso. Tem que ser além disso. Ou seja, eu acho que, obviamente, na minha opinião, o quadro jurídico atual é absolutamente insuficiente. Insuficiente. Basta nós... Eu quero dar aqui um pequeno retrato. Sim. Nós temos a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, que supostamente é a entidade que tem que tratar dessas questões. Essa comissão lavrou um relatório há pouco tempo atrás, nos últimos 10 anos, o número de caixas que tem recebido. Recebeu 759 caixas. E das 759 caixas, só 30% teve tramitação processual. Ou seja, só essas, só 30%. Sim. É que mereceram, da parte desta entidade, uma atuação. Mas pior do que isto, para mim, isto é o espelho da ineficácia do sistema que nós temos. 30% dessa tramitação, só 3 é que tiveram aplicação de sanção. 3. Qual era o total das queixas já agora? 759. Okay. Esses números são eloquentes. Dizem muito, não é? E isso mostra-nos, na verdade, o que faz falta fazer em relação a tudo isto. Como temos pouco tempo, ia já avançar para isto. Tenho começado a ver o surgimento de um discurso que não é novo, só que me chegou aos olhos há não muito tempo, que tem a ver com o seguinte, e não é criticar entidades como a SOS Racismo que tentam lutar para que o racismo, no fundo, seja erradicado, mas trata-se da eficácia da luta. E há gente que diz, enquanto se separar o racismo da luta de classes, já deves ter ouvido isto, a eficácia vai ser diminuta, porque basicamente isto... O que muitas pessoas têm, especialmente os ricos, têm é nojo de pobre. Seja de branco, amarelo, verde, azul, não interessa. Como é que tu lidas com este argumento? Ora, para uma coisa, eu costumo responder a isso dentro dos debates, do contexto, dizer que o que motiva essa reflexão, que é uma reflexão que nós temos que olhar com seriedade... Sim, é válida contra qualquer... E diga porque ela tem uma componente disso, mas há sempre coisas por trás destas coisas. Há o que eu chamo sempre o privilégio doutrinário. O privilégio doutrinário é... Durante tempo demais, nós passamos a pensar que a única forma de respondermos às desigualdades sociais, o instrumento principal é a classe. Esquecemos de uma coisa. É que a pergunta que eu coloquei é, nós derrotamos o nazismo, derrotamos o fascismo, mas o racismo sobreviveu. Por quê? Porque, objetivamente, quem está do lado da intenção progressista de combater o racismo não percebe é que não se pode fazer política sem subjetividade. E para além de questões objetivas que determinam o traçado histórico da existência do racismo, há questões subjetivas que se mantêm. Nós abrimos a conversa com isto. Por que as pessoas se agarram à ideia da existência da raça? É para justificar de alguma forma a sua atitude. Portanto, eu acho que, obviamente, é preciso juntar as dimensões da classe e também a dimensão da raça. Portanto, não rejeitas completamente esse discurso? Não rejeito esta crítica. Sim. O que eu digo é que era muito importante que, tendo em conta até a nossa própria história, quer dizer, a necessidade de uma catarse histórica relativamente a uma espécie de colonialidade cultural que se instalou na forma como nós olhamos para a diversidade, a diferença, também, se calhar, uma das vias, não é a única, tal e qual como fizemos caminhos na área da orientação sexual, na área do género,
tentar esforçar-se um bocado para abdicar desse privilégio doutrinário em relação à interpretação da classe e erguer a raça como uma categoria política. Sim, estou a perceber. É exatamente isso. Eu acho que, aliás, a crítica vai um pouco nesse sentido. Muito rapidamente, o que é que diz a quem acusa normalmente estes movimentos de lutas por direitos, sejam de raça, entre aspas, orientação sexual e outros, de género também, o politicamente correto? Deve estar sempre a levar com isto. E mesmo para terminar, e rapidamente. Sim, não, eu acho que isto é um bocado o biombo da impunidade. Quem não quer discutir... Eu quero continuar a ser racista, mas na maneira como me expresso. Exatamente. Eu acho Se que é magoar alguém, ai que chatice! isso, não é? Porque é sempre quando nós queremos transformar uma disputa moral numa disputa política numa disputa moral. Muito bem. Mamadou Ba, muito obrigado. Pena não temos mais tempo para ficarmos aqui a conversar. Obrigado. Gostaste deste vídeo? Então é simples. Subscreve, partilha, assina, põe like e vê mais.